A palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for grande, ela não se desviará dele. Amém? Sabe, eu pensando sobre essa casa, sobre quem nós somos crianças. Amém? Nós somos uma igreja começando. Nós somos um bebezinho, né? E um bebê, o cérebro dele é como uma esponja, tá certo? Ele absorve tudo aquilo que ele está ouvindo, que ele está vendo, que ele está tocando, né? E ele vai crescendo com aquilo, e com tudo aquilo que ele aprende, ele vai formando o caráter dele. Amém? Vocês estão comigo? Então a gente é um bebezinho. E tudo que a gente fizer agora, como igreja que está nascendo, que acabou de nascer, tudo que a gente fizer daqui para frente é muito importante para influenciar no nosso crescimento e para a nossa formação. Você consegue entender? Amém? Tudo aquilo que a gente aprender agora, a gente vai reproduzir lá na frente. Então isso eu quero dizer que se a gente crescer com uma má educação, com um mau conhecimento da palavra de Deus, com más posturas, nós vamos nos tornar cristãos velhos, uma igreja velha, que vai continuar repetindo essas posturas erradas e esses conceitos errados. Estão comigo? Então, que bom que agora a gente está no comecinho, né? E que a gente pode aprender muita coisa. E quando a gente está nesse começo, às vezes a gente precisa tomar umas burdoadas, né? Uns puxão de orelha, uns chacoalhão. Não anda aqui, menino, não faz assim, né? Então de vez em quando Deus pega a gente e Deus fala, tá errado, não vai por aí não, vai por ali. Né? Mas é porque Deus tem planos pra gente, Deus tem sonhos pra gente lá na frente. E a gente precisa crescer, né? Em estatura e em graça. Amém? Então nós somos jovens, nós somos bebês, né? E Deus já tem dado pra gente duas chaves. Quem sabe quais são? Exatamente. Né? Deus tem nos direcionado, como igreja, a andar sempre em simplicidade e santidade. Amém? Isso então tem que ficar incutido na nossa mente. Como igreja, a gente não pode perder nenhuma desses dois princípios. Sermos simples e sermos santos. Amém? Sermos simples e santos. Quando nós estamos aqui em 30, 40, 50 pessoas. Simples e santos quando estivermos em 500, 600, 1000 pessoas. Não sei quantas. Amém? Mas isso não pode sair daqui. Simples e santos. Amém? Ainda que o lugar fique bonito, ainda que o lugar aumente, que mais pessoas venham, mas simples e santos. Nós temos que crescer assim. E agora entrando um pouco na palavra, quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a pensar em algumas coisas, e eu comecei a olhar como o ser humano, ele tem capacidade para ser determinado em muitas coisas. Né? O animal, diferente do ser humano, o animal ele não é determinado. Ele até é determinado quando ele quer caçar alguma coisa, mas aquilo é por instinto, é pela necessidade. Amém? Agora o homem, o Homo sapiens, né? Aquele ser que pensa, que raciocina, diferente dos outros animais, ele age com determinação, por vontade própria. Tô certo? Tô. É verdade. Você vê programas aí na TV de pessoas que querem perder 40, 50 quilos. E a pessoa se esforça e ela perde 40, 50 quilos. O que é aquilo? Determinação. Né? Você vê pessoas que vendem tudo para acompanhar o timão lá na Copa do Japão, lá na Copa Mundial. Lá. Né? O cara que às vezes não tem comida para pôr em casa, mas vendeu o carrinho que tinha,
deixou de pagar a escola das crianças para ir para lá. O que é isso? Determinação. Burrice, falou bem. Mas é determinação. Né? Outras vezes a gente vê o ser humano como uma pessoa apaixonada. Quem não fez loucuras aqui por amor, né? Quem não se entregou, né? Fez declarações, chorou, sofreu. O ser humano é apaixonado. O ser humano ele se entrega completamente, ele doa o seu coração por um sentimento que nem sempre é correspondido. Mas a gente chora, a gente sofre, a gente gasta tempo com tudo isso, né? E às vezes o ser humano, com essa capacidade de se tanto determinar, de se apaixonar pelas coisas, o ser humano também ultrapassa esse limite. E ontem eu vi uma coisa na TV que me estarreceu. Era umas 2h da manhã e a gente estava indo dormir e já quando você nem vê mais, né, o que está passando. Você só vai apertando o controle. Estava passando uma reportagem sobre bebês grandes, bebês adultos. É uma nova moda que surgiu aí de pessoas... Eu nem sabia que ia usar isso, né, querido? A gente começou a ver aquilo ficamos tão estarrecidos com aquilo. Mas são pessoas com 30, 42 anos, que se vestem como bebê, que põem fralda, que tem um quarto todo decorado com um berço gigante, com brinquedos para bebês adultos. Depois vocês procuram na internet, tá? E pior, tem pessoas que se põem como bebês e se divulgam como bebês, procurando pais de bebês adultos. E você começa a ver que o ser humano, por causa dos seus problemas emocionais e muitas coisas assim, ele começa a se entregar às suas paixões e aos seus sentimentos, aos seus sofrimentos, e ele começa a perder o controle de tudo aquilo. E ele vai a níveis que aonde já beira o absurdo. Né? Você vê pessoas com traumas psicológicos que vão aí se tornando acumuladores, né? Que vão se tornando comedores compulsivos, né? Mas nada disso, nenhuma distorção dessa nasce se a pessoa não tiver um desejo, uma paixão antes por aquela coisa. Certo? Você vai se tornar compulsivo em algo que você já gostava, algo que você conhecia. Então a pessoa gostava de comprar, ela gostava de sair, ela tem um trauma emocional e depois ela começa a fazer mais e mais compras e tem dificuldade de abrir mão daquilo, se desfazer daquelas coisas e ela vai indo. Né? Mas eu quero que você preste atenção. O ser humano ele tem essa capacidade de se apaixonar, de se determinar em fazer alguma coisa. Né? E até de ultrapassar isso aí. E ser compulsivo em algo. Agora, quando a gente não quer também, a gente não faz. Né? Quando a preguiça toma conta, quando a acomodação toma conta, a gente não faz. O ser humano é assim. Ao mesmo tempo que é determinado para uma coisa, é acomodado para outras. A gente se cala, a gente se acomoda, a gente senta e a gente não faz nada. Amém? Sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Tá certo? Não me olha com cara de assustado, tá bom? Eu não vou brigar com ninguém, mas eu quero que o poder de Deus te toque nessa noite. Amém? Eu quero que você saia dessa sua cadeira, que você se mexa, que você se solte na presença de Deus. Amém? Quando eu estava pregando da última vez aqui, eu falei sobre a parábola do bom samaritano. Né? E um dos textos que eu usei, eu disse que foi perguntado a Jesus qual era o maior mandamento. E a gente falou do primeiro, e a gente falou do segundo também, que Jesus disse que era tão importante quanto o primeiro, certo? O segundo era ame ao seu próximo como a si mesmo. E a gente falou sobre o dever da igreja de amar o próximo,
de atender ao próximo. A gente falou que a fé sem obras ela é morta. Que não adianta a igreja ter dinheiro, os membros terem dinheiro, quando aquilo que a palavra de Deus nos chama a fazer, o evangelho genuíno, é para que se temos em abundância, que a gente possa repartir. Se aquilo que Deus tem nos dado com sobra, é para que a gente abençoe outras pessoas. Amém? E como igreja também, esse é um chamado para essa casa. Ação social, obras sociais, atender o órfão, atender a viúva, atender o necessitado. Esse é um desejo do nosso coração e é algo que nós temos feito, amém? Mas eu queria falar hoje sobre o primeiro mandamento. Alguém sabe me dizer qual é? Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Amém? Isso está lá em Mateus 22, 36. Jesus é indagado por um perito na lei sobre o que seria o maior mandamento de todos. Jesus fala para ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, e semelhante a esse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mandamentos referidos para Jesus como o maior dos mandamentos. Amém? Percebe que Jesus igualou um ao outro. Ele dá ao segundo uma importância tão grande. A gente falou sobre isso na outra vez. Mas a gente vai falar agora sobre a importância do primeiro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora eu quero que você vá lá para Marcos 12, 30. Marcos, ele vai falar a mesma coisa. Só que Marcos, ele traz um contexto mais profundo. Ele acrescenta uma palavra aí. Ele fala assim, Marcos diz que Jesus falou: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Quando o texto fala de coração, ele fala dos nossos sentimentos. O coração é aquilo que dói, tá certo? O coração é aquilo que se apaixona. O coração é aquilo que sofre. E a palavra está falando aqui: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então seja apaixonado pelo seu Deus. Amém? Ame ao Senhor teu Deus de toda a sua alma, com seu espírito, aquilo que se comunica com Deus. E a gente quer amar a Deus só com o nosso espiritual. A gente acha que só essa ligação basta. Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu vou à igreja. Mas não, a palavra de Deus está falando: ame ao Senhor de todo o seu coração, se apaixone por Ele, tenha sentimentos reais, sentimentos profundos por Deus, pela presença dEle, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Lembra que eu falei sobre determinação? Aonde você determina as coisas? É na sua mente. Aonde você toma decisões? É na sua mente. Onde você faz escolhas? É na sua mente. Então, amar a Deus, cumprir o primeiro mandamento, é algo que eu decido fazer. É algo que eu me determino em fazer. Mas a gente quer levar a nossa vida cristã só: eu amo ao Senhor de toda a minha alma. O meu espírito se alegra em Deus. E só isso basta. Não. Deus quer seu coração. Deus quer o seu entendimento. Deus quer o seu intelecto. Deus quer que você determine dentro aí de você: eu quero buscar o Senhor. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero atingir um novo nível. É preciso que haja uma determinação no nosso coração. E trazendo o texto de Marcos agora mais profundo ainda. É preciso que você use todas as suas forças.
Força é ato externo, é ato físico, é ato que é visto, tá certo? Eu não consigo andar sem que as pessoas vejam, certo? Se eu estou me movendo, as pessoas estão vendo. Eu não consigo fazer força para tirar algo de um lugar e pôr em outro sem que alguém veja. Eu estou fazendo força. Amém? Então não é possível eu amar a Deus sem atitudes físicas. Não é possível amar a Deus sem que as pessoas vejam. Desculpa, corrigindo. É possível você amar a Deus. Mas amar a Deus da forma correta é com todos esses sentidos. Amém? É de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda força. Amém? E nós vamos falar sobre força. Eu quero que vocês pensem em força. Se você for lá para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, você não precisa abrir. Está falando, esse texto fala, quando Davi traz a arca de volta. A arca havia sido roubada. E Davi traz a arca de volta. E Davi fica tão feliz com aquilo. Tão feliz com aquilo. Que o texto fala assim. 6,14. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Com todas as suas forças. Amém? Davi estava praticando uma adoração que era visto por todos. Sabe o que é mais legal aí? É que se você continuar lendo o texto, você vai ver que Mical, a mulher de Davi, ela fala mais ou menos para ele assim: que bonito, não? Um rei fazendo esse papelão todo. Uma pessoa da sua importância, ali pulando e dançando na frente das outras pessoas. E sabe o que Davi responde para ela? Davi responde assim: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrarei, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Davi estava dizendo para ela assim: eu não me importo com o que você pensa, mas eu vou fazer ainda mais, eu vou dançar com mais força, eu vou me humilhar ainda mais, eu vou me soltar ainda mais da presença de Deus. Amém? Então eu quero que você entenda nessa noite, que como igreja, como Betel, casa de Deus, nós precisamos romper nossos limites. E é disso mesmo que eu estou falando. Daquilo que a gente faz diante da presença de Deus. Como a gente se porta diante da presença de Deus. É preciso que a gente rompa limites. É preciso que a gente não se preocupe mais com as pessoas. Você tem que deixar de olhar para Mical e para ela, se ela vai achar bonita você dançando ou não. Se ela vai achar bonito você erguendo a mão ou não. Se ela vai achar bonito você falando glória a Deus, aleluia alto, amém? Nós precisamos romper nossos limites. Romper nossos limites. Tem um texto que todos vocês sabem. O Senhor procura que espírito em verdade. Isso eu escutei do pastor Luiz Hermínio hoje. E ele fala assim: o Senhor procura adoradores e não adoração.
A igreja fica preocupada em dar bons cânticos, em fazer um louvor bonito, mas Deus quer adoradores. A palavra é clara, o Senhor procura adoradores que o adorem. Mas Deus procura em você algo, Deus procura no seu coração algo. E é isso que a gente tem que dar para Deus. Agora a gente fica preocupado, não, o importante é a adoração. O importante é a gente se reunir como igreja e cantar a Deus. Não, Deus está olhando para o seu coração. Assim como Ele está olhando para o coração de cada um aqui. Mas é para o seu coração. É o seu louvor, é aquilo que sai da sua boca que interessa a Deus. Amém? Então quando a gente está reunido aqui, não basta que o dirigente se esgoele aqui para trazer a presença de Deus. Porque Deus quer que todos queiram a presença dEle. Ame ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Amém? Sabe? E as pessoas, elas têm se reunido na casa de Deus porque elas querem provar do poder de Deus. Da manifestação do poder de Deus. Só que o poder de Deus, ele vem momentâneo. Ele acontece aqui. Mas depois ele acaba. Certo? Não o poder de Deus. O poder de Deus é dele, é infinito, né? A palavra de Deus diz que ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. Mas a manifestação do poder de Deus, ela é momentânea. Tá certo? Ela acontece aqui, ela vem. Mas a igreja, ela não conhece a presença de Deus. E isso vocês têm que entender. O poder de Deus a gente sente, mas a presença de Deus a gente conhece. Amém? Então, se você só sente o poder de Deus, você vai viver de momentos. A sua vida com Deus, ela é feita de momentos. Agora, se você conhece a presença de Deus, se você anda na presença de Deus, amém? Você não precisa de momentos. Você sabe quando ela está aqui. E você sabe o que você precisa para fazer para que ela venha. E para que o poder de Deus se manifeste. Amém? Salmo 105. Também não precisa abrir, eu vou ler. O salmista diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu santo nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem no Senhor, no seu santo monte, e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos desejar a presença de Deus. Amém? Amém. Se você quiser um tema para a palavra, é escolhendo a melhor parte. Abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas 10, do versículo 38 até o 42. Deus começou a falar comigo nesse texto. Eu já falei um pouco sobre isso com os jovens. E a gente, todo dia primeiro, a gente sobe ao monte para orar. Não pelo ato de subir ao monte, ou porque lá vai acontecer alguma coisa especial, porque lá a presença de Deus vem, não por isso. Mas por um compromisso que nós fizemos de fazer um ato profético, de estar lá em cima, e a gente pode ver toda a cidade, a gente pode orar por todos os lados. Amém? Mas toda vez que você fala com alguém sobre isso, a primeira coisa que as pessoas falam: lá no monte, lá os gravetinhos acendem,
Ah, lá acontece isso, lá acontece aquilo. O que as pessoas querem? Poder, manifestação. Mas a gente não sobe lá para isso. A gente sobe lá porque a gente quer presença. Amém? Porque a gente quer sentir Deus de perto, a gente quer sentir a presença dEle, a gente quer ouvir Ele falar com a gente quer falar com Ele. Amém? Esse mês nós temos, dia 1º a gente vai subir de novo. Se você quiser ir, mas não é para ver gravetinho acender, não é para ver nada disso, mas é para buscar a presença de Deus. Eu falei, esqueci de abrir, Lucas 10, 38. Antes da gente começar, dá a mão para a pessoa aí do seu lado. Liga a sua voz em oração. Começa a falar para Deus, Deus, toca as nossas vidas. Deus, vem com a tua presença nessa noite. Deus, toca os nossos corações. Comece a exaltar o nome do Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Comece a engrandecer o nome dEle. Comece a dizer, Deus, traz a tua presença nessa noite. Nós ansiamos pela tua presença. Pai, toca, Senhor, os nossos corações. Toca os nossos corações, Senhor. Jesus, toca as nossas vidas, Pai, toca as nossas vidas, Senhor, toca as nossas vidas. Oh, Jesus. Amém. Deus, toca-nos, Pai, toca-nos nessa noite. E lá no monte, Deus começou a falar comigo nesse texto. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta, sua irmã, ficou sentada, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso me chamou muita atenção sobre a nossa situação como igreja. Vou falar como igreja, mas eu quero que você aplique na sua vida. Mas como igreja, a gente tem respondido ao chamado de Deus. E a gente tem servido, amém? Amém? Deus tem nos colocado com o projeto lá no Morar Bem. Deus tem nos colocado com o projeto com moradores de rua. E Deus tem nos chamado para servir. Para atender aos necessitados. E agora nós viemos para um local, e aqui também tem serviço. Tem toda a decoração para fazer, né? Tem as cadeiras para limpar. Tem tanta coisa para ser feita. E agora as coisas vão aumentando. Tem crianças para cuidar, né? Tem jovens, mas tem muito serviço. E uma coisa importante é a gente não ouvir de Jesus. Betel, Betel, você está muito ocupada com os afazeres. Maria escolheu a melhor parte. Sabe? E o legal desse texto é que quando Jesus fala Marta, Marta, ele não está falando assim, Marta, sua chata. Ele está falando assim, Marta, querida, presta atenção. Marta, Marta, essa dupla entonação do nome diz respeito ao cuidado de Jesus e ao zelo de falar com ela. Fala, Marta, Marta, presta atenção.
Quando Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, ele não desmerece o que Marta está fazendo. Mas ele fala assim, ó, tem algo melhor. Tem um momento que é melhor. E você não pode abrir mão dele. Sabe, o risco, e aquilo que me chamou a atenção nesse texto, é o risco da gente como igreja. Tem algumas versões que falam que Marta estava distraída. Sabe? E o fazer a ação social, isso faz bem pra gente, né? A gente se sente útil. Você servir na casa de Deus, isso te faz bem. Faz bem. Alegra o nosso coração. É princípio bíblico, não tem nada de errado nisso. Mas só isso é cumprir o segundo mandamento e deixar de cumprir o primeiro. Se você voltar lá para aquele texto lá de Mateus, você vai ver que Jesus continua falando e diz que, olha, isso se aplica para a lei e para os profetas. Quer dizer, se você deixar de cumprir um mandamento, você deixa de cumprir todos. Então não adianta só servir ao próximo, se a gente não amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Amém? E um risco que a gente tem como igreja, e quando a coisa começa a crescer, quando a coisa começa a engrenar, e a gente fala, eu estou servindo, glória a Deus, aleluia, eu estou fazendo, Deus está me usando, tá? Mas o seu coração, ele tem que conhecer a presença de Deus o tempo todo. Senão vai chegar uma hora em que vai ser só serviço. Daí o serviço fica pesado. Aí perde a graça. Fica só fazer por fazer. E lembra que eu falei que a gente é um bebezinho? Que o nosso cérebro é como uma esponja. E aquilo que a gente aprender agora, a gente vai reproduzir lá para frente. E eu queria que você prestasse atenção na atitude de Maria. Onde Maria estava? Aos pés de Jesus. Maria estava ali quebrantada aos pés do Senhor. E a gente poderia falar isso aqui de um monte de formas, já tem N pregações sobre isso aqui. Mas Maria estava ali, derramada aos pés de Jesus. E gente, se a gente como igreja não estiver quebrantado aos pés do Senhor, a gente só vai correr atrás do serviço. Amém? A gente só vai correr atrás do serviço. Mas o serviço, ele não atrai a presença de Deus. O serviço atrai a bênção de Deus. Mas a presença de Deus não é o serviço que atrai. É um coração contrito, quebrantado. Amém? É uma igreja prostrada aos pés do Senhor. É isso que atrai a presença dEle. Amém? E de nada adianta a gente ir lá fora, fazer a obra de Deus, levar o nome dEle, se as pessoas entrarem aqui, elas não encontrarem a presença de Deus. E não só o poder de Deus. Porque o poder de Deus elas vão ver, elas vão sentir quando elas entrarem aqui. Mas elas precisam descobrir, elas precisam ver um povo que ama a presença de Deus, que anseia pela presença de Deus, que vive a presença de Deus. Amém? Agora, se a gente não tiver nessa posição como igreja de quebrantamento, mais um pouquinho a gente vai só ficar com o serviço. Sabe, e para nós é um novo tempo. É um novo tempo. A gente vir para cá e tudo aquilo que Deus tem feito é um novo tempo. Mas isso vai exigir da gente, eu já tenho falado aqui, o Jair já tem falado, a Aline já tem falado, vai exigir de nós nova postura. A gente precisa mudar. E vocês querem ver uma coisa? Eu vou chamar a atenção de vocês. Quem está aqui desde o começo? Desde o comecinho. Amém. Os nossos cultos, eles eram mais intensos. Goste você ou não de ouvir isso, mas a gente como igreja era mais intensa. A gente ansiava mais pela presença dEle. E eu estou chamando a sua atenção, e Deus está chamando a nossa atenção, porque o serviço tem aumentado.
Mas a gente precisa ficar atento para que a gente não se distraia só com o serviço, só com os afazeres. Você não vai perder sua salvação por causa disso. Jesus não vai deixar de te abençoar por causa disso. Nada disso. Mas tem uma parte que é melhor. Tem uma parte que é boa. Tem uma parte que Jesus se alegra que você esteja ali. E ainda que você esteja fazendo tudo certo para o reino dele, ainda que você esteja fazendo todas as coisas corretas para o reino dele, mas tem algo que toca o coração dele profundamente. É o anseio pela presença dele. Amém? Sabe, a gente como igreja, a gente não pode perder isso. A gente não pode perder essa intensidade de estar aqui ansiando pela presença dele. De estar aqui, e eu falo mesmo, de estar usando as nossas forças, de estar levantando a nossa mão, de estar dando glória a Deus, de estar, sabe? A gente não pode entrar aqui e ficar apático. A gente só entra aqui e a gente fica apático quando a gente não está conhecendo a presença dele. Porque daí, quando a gente não conhece a presença, a gente vem só pela manifestação do poder. A gente vem só para ver aquilo que Deus pode fazer. Não, vou lá na igreja hoje porque vai acontecer alguma coisa. Alguém vai ser curado, alguém vai ser liberto. E vai. Vai. Mas a vida cristã alegre, a vida cristã abundante, é daqueles que conhecem a presença de Deus. Amém? E se você conhece a presença de Deus, você não pode entrar aqui e ficar. Não. Você tem que entrar aqui e você tem que ficar mais cheio. Opa, Jesus está aqui, meu Pai está aqui. Aquela presença que eu conheço, aquela presença que eu busco lá na minha casa, no meu dia a dia, no meu tempo de oração, ela está aqui. Aquilo que eu provei lá em casa antes de vir para o culto, ela está aqui. Amém? Mas muitas vezes a gente vem vazio e a gente quer sair daqui cheio. Você vai sair tocado, cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus. Mas a segunda-feira está aí, seus problemas estão aí. Você precisa conhecer a presença de Deus. Porque daí a hora que o problema bate a sua porta, para onde você vai? Você vai para os pés de Jesus. Você vai buscar a presença dele. Amém? Agora, tem coisas que eu posso falar para você, mas eu não posso fazer por você. E como eu queria que você fosse determinado, apaixonado. Sabe? Por Jesus a gente tinha que extrapolar todos os nossos limites. Só que a gente faz isso por todas as outras coisas. Eu estou falando com você agora e eu sei de coisas que se eu não me policiar eu sou mais apaixonado do que por Jesus. E está errado. Está errado. Se você começa a olhar para a sua vida e ver que você é mais determinado nos seus estudos, que você é mais determinado na sua atividade física, no seu bem-estar físico, do que a presença do Senhor, está errado. Está errado. Você tem que ser determinado para a sua saúde. A palavra de Deus fala que a gente deve zelar do nosso corpo, a gente deve cuidar dele. A palavra de Deus fala até que a gente deve estudar. O conhecimento é bom. Né? Tem um texto que fala assim: não há limites para se escrever livro, mas o muito estudar, ele é enfado da carne. Quer dizer que você tem que estudar bastante, mas chega um ponto que também, né, é enfadonho. Mas a palavra de Deus nos dá tudo isso, e é bom você cuidar do seu corpo, é bom você ser apaixonado pelo seu marido, pelo seu namorado, é bom você amar as coisas que você faz, o seu trabalho, é bom, tudo isso é bom. Mas nada disso pode ser maior do que sua paixão pela presença de Deus, do que sua paixão pela presença, por aquele toque, sabe? É muito importante isso. E isso tem que ser nas nossas vidas, aqui e lá fora. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse texto, na vida de Maria? É que Maria, ela reproduzia a conduta. Maria, ela influenciava pessoas. A gente já vai chegar lá.
Mas olha só, Jesus chama a atenção de Marta e fala assim: Marta, ó, o que você está fazendo não é errado, mas o que Maria está fazendo, o que Maria está fazendo é o certo, e eu não vou tirar isso dela. Ela escolheu a boa parte. Presta atenção que não é a melhor parte. Nenhum dos textos vão falar a melhor parte, nenhuma das traduções vai falar a melhor parte. Eles vão falar a boa parte. Porque o servir, o serviço, o servir a Deus é bom também. A gente já falou sobre isso, é bom também. Mas tem a boa parte, que é estar aos pés de Jesus, que é buscar a presença dEle. Sabe? Então nós como igreja, e é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, nós como igreja, a gente tem que influenciar pessoas. A gente tem que influenciar aqueles que vão vir aqui, porque a gente está começando, mas mais pessoas vão chegar. Aqueles moradores de rua que estão sendo transformados, e glória a Deus que nesse final de semana a gente foi para a rua e uma das pessoas que a gente atendeu voltou lá para falar: olha, vocês oraram comigo, eu arranjei um emprego, eu saí da rua, eu estou morando em uma casinha. Cara, isso é demais. Já é o segundo. Mas a obra vai ficar completa quando aquelas pessoas entrarem numa igreja. E tomara que elas entrem aqui. Mas quando elas entrarem aqui, a sua conduta tem que impactar a vida dela. A sua postura diante da presença de Deus tem que impactar a vida dela. Ela tem que olhar para a sua vida e falar: eu quero ser assim. O Alan escolheu a melhor parte. O Jair escolheu a melhor parte. O Rony escolheu a melhor parte. E eu quero ficar com essa parte boa. Desculpa, gente, a boa parte. As pessoas têm que entrar aqui e falar: opa, essa igreja é diferente. As pessoas conhecem a presença de Deus e as pessoas reagem à presença de Deus. Sabe? Tem tanta igreja que você entra e você sai do mesmo jeito. A palavra é boa, as músicas são boas. Mas não tem aquela coisa, aquela intensidade, aquela chama que arde, que você vê todo mundo apaixonado por Jesus, que você vê todo mundo quebrantado na presença dele. Sabe, a gente vai avançar um pouquinho agora, você vai lá para João. Desculpa, deixa eu só falar um outro negócio aqui. Pode ir para João 12, de 1 a 9. Eu só não quero que você leia ainda. Eu já estou acabando. Sabe por que a gente tem que fazer? A gente tem que tocar as pessoas, a gente tem que ser exemplo. A palavra de Deus fala assim, lá em Mateus 28, ele fala assim: ide por todo mundo e fazei discípulos. Essa é a grande comissão. E quando você faz discípulo, você faz o quê? Você reproduz condutas. Você ensina aquela pessoa como ela deve ser. Amém? E o que a gente vai ensinar para as pessoas? A gente vai ensinar sim o servir. A gente vai ensinar aquilo que a gente tem feito. A gente vai reproduzir essa conduta. Olha, a igreja não foi chamada só para ficar aqui entre quatro paredes, tendo comunhão uns com os outros, orando uns pelos outros, compartilhando a palavra de Deus. Não, a igreja foi chamada para sair lá para fora, para tocar as vidas, para abençoar as vidas, para suprir os necessitados, para suprir os carentes. Nós vamos reproduzir essa conduta, nós vamos fazer esse tipo de discípulo, mas nós temos que também fazer e ensinar as pessoas. Nós temos que ansiar pela presença de Deus. E quando a presença de Deus está neste lugar, nada mais importa. Nada mais importa. Eu amo muito você, mas eu não estou nem aí porque você pensa a respeito de mim e como eu me comporto na presença de Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento. O
texto fala que Davi dançou, e a túnica dele levantou, e Mical chama lá a presença, muito bonito aquilo, e ele não estava nem aí para ela. Não estava nem aí para ela. Mas muitas vezes a gente senta aqui e a gente fala, eu não estou assim tão afim de cantar. Eu estou cheio de problema. Eu estou cheio de coisas. Eu briguei com a minha mãe, eu briguei com não sei quem, eu não estou com vontade. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. É de todo o seu coração. Então, os seus sentimentos ruins, as suas amarguras, elas têm que ficar fora quando você está diante do seu Deus. De todo o seu entendimento. Esquece dos seus problemas, esquece das suas preocupações, esquece daquilo que você está pensando. Porque agora você está na presença de Deus. Com todas as suas forças. Não interessa se você está cansado. Não interessa se você tem vergonha. Dança, pula, festeja, se alegre na presença de Deus. É isso que o texto está falando. E quando eu estou falando de um novo nível, vocês vão ver agora os mesmos personagens. Marta, Maria e Lázaro. Lázaro aqui nessa parte, ele já tinha ressuscitado. E o que acontece? Vamos lá. João 12, de 1 a 9. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim nem sempre terão. Amém? Você consegue ver que Maria, Marta, onde estava Marta? Servindo. Onde estava Marta da outra vez? Servindo. Ela não aprendeu. Ela continua certa. Ela não está fazendo nada errado. Mas ela está no mesmo lugar. E Maria? Maria foi para um outro nível. Maria foi para um outro nível. Maria, na primeira vez, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Agora, Maria, nesse momento aqui, isso são 6 dias antes da crucificação. Maria aqui, ela quebra algo de valor, algo caro para ela. Maria tem um ato físico e com toda a força ela quebra aquele vaso aos pés de Jesus na frente de todo mundo. E ela derrama aquele perfume e ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo dela. Gente, isso é demais. É demais. Maria passa por um novo nível de adoração, um novo nível de intimidade com Deus. E novamente, Maria ensina a conduta para aquele povo. Maria não se importa com a opinião dos outros. Maria vai, diante de todo mundo, ela se rende aos pés do Senhor.
Sabe, enquanto Marta escolheu ficar daquele mesmo jeito. Ela estava bem, estava ali com Jesus, estava ali servindo, está ótimo. Mas Maria passou um novo nível. E Maria faz um ato profético, né? A respeito de Jesus, a respeito de tudo aquilo que aconteceria, a ressurreição e tal. Sabe, Judas ele faz o quê? Ele olha e fala, mas por que gastou esse dinheiro todo? Por que não deu aos pobres? E muitas vezes você entra aqui e fala, eu não gosto tanto disso. Eu gosto de servir, de fazer. Mas eu não gosto tanto de estar aqui. De estar cantando, e ergue a mão, Mas isso é necessário. Essa é a parte boa. É aqui que a gente cresce. É na presença de Deus que a gente é alimentado, que a gente é transformado, que a gente é confrontado. É na presença de Deus que a gente é cheio do Espírito. É na presença de Deus que acontece o avivamento. Amém? Porque quando tem uma igreja que reconhece a presença dEle, quando tem uma igreja que se humilha, que se prostra diante da presença de Deus, aí o poder dEle vem, aí os sinais vêm, as maravilhas vêm. Amém? Para acabar, eu queria que você pensasse uma coisa. Na igreja de Atos, todos aqui conhecem a igreja de Atos. E a igreja de Atos, ela não vivia sem essas duas coisas juntas. Eles tinham o serviço, sim. Eles vendiam, eles abençoavam uns aos outros, eles estavam juntos em comunhão. Mas havia manifestação da presença de Deus. Havia uma igreja reunida, orando e clamando pela presença dEle de uma maneira incessante. Sabe, havia transformação, havia quebrantamento naquele lugar. Mas para que haja isso no nosso meio, é preciso que a gente como igreja atraia a presença de Deus. Aqui, lá na sua casa. Não pensa você que você vai sair na rua, tocando as pessoas e orando com as pessoas e os enfermos vão ser libertos. Isso pode acontecer uma vez, duas. Mas a gente só vai ser uma igreja de Atos, a gente só vai ser uma igreja avivada quando isso for realidade em nossas vidas, essa paixão, essa determinação, esse anseio pela presença dEle, for algo real em nossas vidas. Só vamos atrair a presença de Deus quando a gente for íntimo dEle. Maria era íntima do Senhor. Quem faz isso? Quem se prostra aos pés de alguém? Quem lava os pés de alguém? Quem derrama algo caro? Se você não for íntimo. E é disso que a igreja precisa, de intimidade. Amém? Agora, essa intimidade acontece aonde? Dentro da sua casa. Porque a intimidade que não acontece lá, quando ela é manifestada aqui, é só religião. É só ato humano. Vou levantar a mão porque está todo mundo levantando. Vou fazer porque está todo mundo fazendo. Isso não é real, isso é forçado. Agora, quando eu busco a Deus, quando eu conheço a presença dEle, quando eu sou íntimo dEle, e eu reconheço a presença dEle aqui, ninguém me segura. Porque eu não preciso ter vergonha. Eu sei que Ele está aqui. Assim como Ele está lá na minha casa comigo, no meu momento íntimo, Ele está aqui. Pai, eu reconheci a presença dEle. Eu reconheci a presença dEle. A palavra de Deus fala assim, que eu estou falando que a gente tem que atrair, porque a gente tem que ser íntimo. Lá em Jeremias 19:13 fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração, não é só com um pouquinho.
é de todo o coração, é apaixonado pela presença dEle. Me busca com intensidade, queira a minha presença e eu vou vir sobre vocês. Busque a minha presença, seja intenso e eu vou derramar a minha presença sobre vocês. É disso que a gente precisa como igreja, a gente precisa passar por um novo nível. Nós não podemos nos ocupar só com o serviço. A gente vai fazer sim, nós vamos tocar essa cidade. Nós vamos transformar esses lugares. Nós vamos mudar a realidade daquele bairro. Nós vamos mudar a realidade desses moradores de rua, desses drogados. Nós vamos tocar essa geração. Nós vamos fazer. Nós vamos levar o nome de Deus para todo esse lugar. Mas isso não pode ser mais importante que a presença de Deus. Isso não pode ser mais importante que a presença de Deus. Deus tem derramado da presença dEle sobre as nossas vidas. Mas talvez a gente tenha negligenciado isso. Hoje, como igreja, é tempo da gente dar um novo passo. É tempo da gente romper nossas barreiras, nossas dificuldades pessoais. E a gente voltar lá para o começo. A gente se prostrar aos pés do Senhor. A gente se rasgar diante dEle. A gente falar: Deus, eu te amo, eu te amo. Eu quero reconhecer a Tua presença todo o tempo. Eu quero ser apaixonado cada dia mais pelo Senhor. Não deixe. Ou talvez, entenda hoje, Jesus falando para você: Eric, Cacá, Aloísio, Adi. Você está certo, mas tem uma parte boa que você está esquecendo. Eu tenho algo bom para você e você está negligenciando. A gente precisa, como igreja, se colocar aos pés do Senhor e sair de um nível e chegar em outro. Se você acha que você é íntimo de Deus, você tem que ir para um nível mais profundo, mais íntimo. Deus sempre fala com a igreja dele com o casamento. E um casamento, todo mundo acha que ele é muito legal no começo e ruim no final. Mas é justamente o contrário. Quanto mais tempo você passa casado, mais íntimo você fica. E mais você conhece aquela pessoa e mais você se apaixona por ela. Amém? E é assim o relacionamento de Deus com a igreja. Deus vem para buscar uma noiva. Agora, como é que você vai casar com alguém que ela não te ama hoje como ela te amava ontem? Você só casa com alguém que te ama mais hoje do que ele te amava ontem. Certo? Então o seu amor por Jesus hoje, ele tem que ser maior do que quando você conheceu ele. Se ele é menor, é porque você se perdeu aí no caminho, porque você ficou distraído. O amor não foi embora. Mas ele está assim, esvaecendo. E a gente tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás, amém? Pai, em nome de Jesus, toca os nossos corações nessa noite. Queridos, hoje é tempo de quebrantamento. A gente vai cantar uma música. Eu não vou orar com você, mas eu quero que você clame pela presença de Deus. Eu quero que você busque a presença de Deus. Eu quero que você seja intenso. Eu quero que você preste atenção nessas 4 palavras. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Sabe, é um tempo da gente baixar a cabeça, da gente se prostrar, da gente falar: Deus, eu te quero mais do que eu já
quis outro dia do que eu já quis antes. Deus, toca a minha vida, Senhor Deus, me faz, Senhor Deus, arder, Senhor Deus, em paixão pela Tua presença. Esse cântico é muito forte, é muito profundo, e que você possa cantar ele com intensidade, que você deixe Deus falar no seu coração, mas que você fale para Deus também. Eu me rasgo, não olhe para as outras pessoas, por inteiro, se entregue por completo, faço tudo, rompa os mas seus vem limites, novamente, ultrapasse as barreiras. eu mergulho na minha ardente, mas peço